Quem... Boa. Muito bem, então bom dia a todos oficialmente. Hoje, nosso bate-papo aqui é com o Banco Inter. Convidei a Edmara, que é nosso contato dentro do Banco Inter, para as operações de home equity, financiamento imobiliário e também o Constru Casa, que é o produto de construção que concorre aí com o produto Caixa Econômica, que é muito conhecido, mas poucas pessoas sabem que também existe essa possibilidade fora, né, da Caixa Econômica, e o Banco Inter é o nosso parceiro para esse produto. Mas hoje o bate-papo aqui, principalmente, é para falar de home equity na pessoa física e na PJ, e aqui vai ser mais uma troca, um bate-papo. A Edmara vai apresentar um pouco o banco, o trabalho dela, e depois eu vou aqui lançar algumas perguntas para ela, até para trazer cases de sucesso, algumas coisas, como se aplica o home equity na prática, no dia a dia, e aí também fiquem à vontade para também trazer as perguntas, para a gente aproveitar ao máximo aí esse tempo junto com o Edmara, beleza? Edmara, bom dia. Bom dia, pessoal. Um ótimo dia a todos. Bom, meu nome é Edmara, tenho 4 anos aí de empresa, né, representando o Inter aí nesse mundo que é o imobiliário. Então, o Paulo já tem alguns anos com a gente, já deve ter uns 2, 3 anos que tem essa parceria firmada já para atuação dentro dos produtos que eu trabalho. Não sei se todos conhecem o banco, tiveram acesso já à abertura de conta e entender como que é a plataforma Inter. O banco já tem uma vasta gama de produtos e há muito tempo já dentro do mercado, mas ainda a gente sente que a parte do imobiliário precisa ainda ser mais divulgada. Faz tempo que eu tenho participado de reuniões onde muitos consultores, os parceiros novos mesmo não sabem do produto em si, do imobiliário, como ele funciona, que existe, né? Um imobiliário. Por quê? Porque o banco ele é tão digital que a gente pensa assim, o banco é digital, mas eu falo, ele não é virtual. Nós temos os consultores distribuídos em todo o Brasil. Aí o banco está desde 1994, ele era um antigo intermédio, não sei se vocês se tiveram acesso a esse nome, lá atrás era foi o pioneiro na parte digital, a primeira conta digital foi o Inter que fez. Então, o banco, ele nessa área digital, ele é pioneiro praticamente em tudo, né? Hoje nós temos o banco é 100% digital, mas não é virtual, então já é de cara aí um diferencial do banco ter o consultor, ter o meu gerente na ponta que pode atender o Paulo quando precisa, atender o parceiro quando é um cliente mais exigente, ele exige a presença do consultor na praça. Então, nós temos essa facilidade de ter o consultor para fazer isso que eu estou fazendo hoje, que é explicar o produto, mas também ir até o cliente quando necessário, né? Lógico, vendo todas as disponibilidades, tanto do cliente quanto do parceiro, e até a minha agenda. Mas nós conseguimos fazer um mundo acontecer, né? A facilidade do mundo digital é isso, né? Hoje o banco já tem mais de 36 milhões de clientes, né? Carteira mesmo de contas abertas e ativas. Esse número de 30 milhões está um pouquinho desatualizado, porque todo mês é mais de 1 milhão de contas aí acontecendo, sendo abertas todos os dias, tá? Todos os meses, na verdade. Então, lá, em 1994, ele foi aberto, era um antigo intermédio, aí viu-se a necessidade, o banco foi visionário de entender que estava muito próximo de ter o mundo digital na nossa palma da mão, né? O celular já estava ali, mas o banco entendeu que existia a necessidade de fazer o novo. E o novo aconteceu. Então, fomos os pioneiros, abrimos as contas. Hoje nós temos escritório na Nasdaq, temos escritório nos Estados Unidos, conseguimos atender o mundo inteiro, entre aspas. Lógico, analisando cada cliente de uma forma diferente, cada cliente para a gente é único, então não é aquela coisa, é padronizado sim em algumas situações, mas nós conseguimos fazer o atendimento no detalhe, para entender o perfil do cliente e a necessidade do cliente. Vai me falando aí sobre passar os slides aqui. Acho que aqui... O quarto slide, na verdade, está falando ali da plataforma. Não sei se depois o Paulo... Vai ficar gravado, né? Vocês vão conseguir ter acesso. Depois Nós temos compartilho. a plataforma. Nós deixamos de ser um banco faz algum tempo.
falo que nós somos mais que um banco, né? Virou uma coisa muito global. Então, tudo que você precisa hoje, você consegue dentro do nosso aplicativo. Fazer investimentos, as maiores lojas estão ali para você comprar, conseguir cashback, enfim, o banco ele faz trouxe um mercado novo na palma da mão, trazer o celular ali com toda a funcionalidade da agência, até na verdade muito mais. Nós temos o cliente que fecha com a gente na parte do imobiliário, ele se torna um cliente One, que tem acesso a um cartão Black, que consegue um gerente de contas que pode atendê-lo, então é essa a diferença. Não vai ter uma central que o cliente vai entrar em contato e não vai ter um atendimento diferenciado, pelo contrário, ele consegue na primeira tela do aplicativo dele ter um gerente de contas, e eu fico até o final do registro, atendendo também o cliente, e muitas vezes depois do registro o cliente acaba me acionando e eu tento ajudá-lo da melhor forma. Então, o cliente não fica abandonado, né? Não ficar abandonado à mercê de uma central que vai ser só por protocolo, aguardar cliente. Não. Existe outras formas de a gente atender esse pós-vendas, e é isso que o banco tenta fazer, trazer mais aquela parte humanizada que ainda a gente sabe que é carente em outros players, né? Sim, E falando, tem todo um ecossistema aí, né, de atendimento, né? sim, nós tentamos fazer ele não se sentir abandonado, na verdade, para ele entender que depois do nosso atendimento aqui, porque em tese eu teria que atender até o contrato ser emitido, mas não, o Paulo vê que eu tenho algumas situações que eu vou atendendo até, tem muitos clientes que me perguntam de coisas aleatórias, eu que não tem nada a ver com com o meu setor, e eu vou lá e tento, pelo menos, levá-lo até a pessoa responsável, mas ele não fica abandonado. E meu celular é disponível para o cliente de vocês, enfim. E falando Tudo dos bem. produtos que eu atuo, né? Agora sim, né? Depois da apresentação do banco, da história, do que o banco tem, vamos falar agora especificamente do home equity, que é o assunto aqui hoje, pessoal. E aí, agora, se tiver alguma pergunta, pode interromper, mandar as perguntas aqui, os questionamentos. Eu combinei com a Edmara de ir fazendo com ela uma troca aqui. Então, ela vai falar agora sobre o home equity e eu já vou entrar com algumas perguntas para ela, que são perguntas que o nosso cliente faz. E é pergunta que vocês vão também ouvir quando estiverem apresentando o produto, né? Então, Edmara, vamos lá. Tá, nosso home equity, o famoso CGI, né, o crédito com garantia de imóvel, ele é bem descomplicado, bem fácil de entendimento. Às vezes tem umas particularidades ali que a gente consegue atender e nem imagina que esse cliente poderia ter a possibilidade de conseguir adquirir esse produto. Então, empréstimos, né, a partir de 70 mil, nós conseguimos. O LTV, né, o limite ali é até 60% com despesas. Ele Deixa eu, consegue pagar até deixa eu os fazer uma, 200. deixa eu Pode fazer uma falar. pergunta aqui já, Edmara, que o pessoal também me pergunta direto, que é 60% do valor do imóvel. Uhum. Esse valor do imóvel é o valor de venda ou é o valor de avaliação? Valor de avaliação, tá? Porque assim, O valor de avaliação, ele deprecia alguma coisa do imóvel? depende da situação, porque como que funciona? Eu mando, né, para a mesa de crédito, para análise de crédito, de acordo com o que vocês me falam. Então, o valor estimado do cliente, do crédito lá, do imóvel é 1 milhão. Só que quando a gente vai fazer lá a vistoria, depois que o crédito está aprovado, né, a mesa é favorável ou não, porque muitas vezes o home equity é daquele cliente mais machucado, que a gente sabe que pode vir reprovado, mesmo assim a gente faz a avaliação, porque eu tenho essa possibilidade de solicitar a avaliação, o cliente fechando ou não. Depois eu explico até como que funciona essa parte, que muitos bancos cobram um valor adicional, né, um antecipado para fazer a vistoria, nós não, nós assumimos o risco de seguir ou não o processo. Então, vou fazer a análise de crédito, a primeira análise, em cima do valor estimado que vocês informarem. Porém, quando esse laudo for solicitado e vir para a gente aqui, se muitas vezes acontece com o valor estimado do jeito que vocês falaram. Porém, quando o pessoal da engenharia vai analisar, vê que esse imóvel às vezes não está averbado, esse imóvel está 100% não averbado, ou não tem uma BITS, e tem outras palavras, ele tem várias regularizações para serem feitas. E aí sim, o pessoal do setor de engenharia indica, olha, ele custava, tá lá, 1 milhão. Porém, ele tem isso para regularizar. Então, eles explicam o motivo. E falam, então a gente vai considerar o valor de avaliação, em vez de ser 1 milhão, 800 mil. E você vai trabalhar em cima dos 60%, em cima dos 800 mil, Edmar.
tudo bem? Aí, quando chega esse laudo, eu aviso vocês, ó, a engenharia validou, o laudo foi avaliado, né? O imóvel foi avaliado e a terceirizada falou esse valor de avaliação. Mas o setor analisou e, devido a esses pontos, a gente vai precisar reduzir o LTV, porque se porventura precisar fazer uma retomada desse imóvel, o banco tem que analisar o risco, porque a gente precisa regularizar essas pendências. Então, acaba diminuindo um pouquinho o LTV para a gente viabilizar a operação. Em algumas regiões, a gente sabe que é parte de liquidez também. Então, o cliente ele pode falar que o imóvel custa 4 milhões, mas será que custa isso mesmo? Dentro da região, a gente vai poder levar em consideração, caso a gente vá fazer uma retomada, se a liquidez vai ser isso? Então, eles acabam Sim, fazendo essa avaliação. entendi. Tá? Então, assim, ó, só para fechar esse ponto da primeira ponta aqui, é assim, os demais players considera um LTV de 60% também, mas ele aplica uma venda forçada na avaliação do imóvel, que ele chega lá e deprecia pelo menos 20% do valor do imóvel no mercado. Então, se o imóvel vale 1 milhão, ele vai depreciar 20%, que é a venda forçada, e sobre essa avaliação, ele aplica 60%. Então, se o imóvel vale 1 milhão, ele não pega 600 mil. Ele vai ser avaliado por 800 mil, e aí é 60% de 800 mil. É assim que o mercado trabalha. O Banco Inter, ele olha um pouco diferente, ele vai lá para a avaliação do imóvel e vai avaliar o valor de mercado de fato, a não ser que tenha alguma coisa para fazer, igual a Edmara explicou aqui, se tem alguma a regulação de habites, alvará, prefeitura, tem alguma coisa para arrumar, aí ele vai fazer esse ajuste no valor do imóvel. Tirando isso, hoje o time deles, né, do Inter, é o que avalia melhor os imóveis para home equity. E o Beleza? legal é que quando fica diferente, assim, vamos pensar que a terceirizada acabou não avaliando do jeito que a gente acha, né? Que o cliente falou, não, mas no mercado aqui, essa região, ele tá avaliando dessa forma, e a terceirizada. Não foi o Inter, porque o Inter não tem. A gente tem uma parceria, sim, com algumas engenharias, mas nós não fazemos a vistoria, que nós contratamos uma terceirizada para fazer. E Sim. aí acabou dando divergente o valor. Nós conseguimos contestar. Vai lá, coloca links de imóveis parecidos, alimetragem e acabamento similar, e a gente 90% das defesas são cabíveis e acaba voltando o valor do laudo de acordo com o valor. Isso é legal. Nós Sim. conseguimos trabalhar com todas as áreas e defender o nosso ponto de vista sem nenhum prejuízo Ô, para a Edmar, operação. aqui tem possibilidade de pagamentos em até 20 anos, né? São 240 meses de prazo para pagar. Tá no slide aqui. O cliente, Uhum. ele não quer tudo isso de prazo, ele quer fazer em 36 meses, 48, 120. É flexível esse prazo, né? Sim, mas quando o prazo é abaixo de 100 meses, eu preciso solicitar para a minha diretoria a autorização. Porque aí o banco vê a rentabilidade e vê se esse prazo curto aí não vai impactar muito o valor de rentabilidade da operação. Mas existe sim. Tudo isso que é o nosso diferencial. Nós temos acesso às áreas e quando existe alguma coisa particular do cliente, eu tenho para quem solicitar autorização. Então, abaixo de 100 meses sempre vai ser solicitado um aval do nosso comitê, né, da nossa diretoria, para seguir ou não. Ah, beleza. Então é flexível a questão do prazo, só abaixo de 100 meses, precisa de um de acordo aí. Até 100 Pra... meses é tranquilo. Agora, abaixo de 100 meses, eu vou precisar de um ok da diretoria. Tá bom. E despesas podem ser inclusas no empréstimo. O que é isso? A parte de análise lá no cartório, a engenharia e a análise de cadastro. Porque eu sei que para análise de cadastro mais a engenharia, nós temos um custo aí para PF de R$ 4.000. R$ 500 de engenharia, mais os 3.500 de análise do cadastro. Isso é as despesas que eu faço, chamo de obrigatórias. Aham, E aí, análise de registro. Nós incluímos na operação. Porque nós fazemos todo o registro, fica tudo na nossa mão, então acaba incluindo, tá? No legal. HE, diferente do financiamento, que ele consegue pagar isso fora do contrato, no financiamento, né? O HE a gente inclui, né? Nós fazemos essa parte de inclusão porque o registro, normalmente, 99% dos processos, o registro acaba sendo tratado por nós e o cliente só vai realmente, a gente só vai acionar ele para assinar o contrato então só depois ele vai receber o recurso e só vai acionar ele se porventura o RI pedir alguma coisa que é por responsabilidade dele. Legal. Então Então, fica assim, tudo. só explicando aí para a turma, assim, pessoal,
Os contratos do Banco Inter são assinados de forma digital. Não passa papel na mão, aqui na nossa mão, nem na mão do cliente. Vai através de certificado digital, ele assina e já segue para cartório. Então, essa situação de colocar despesas por dentro da operação ajuda muito, porque todas as custas de avaliação e cartório, quem paga é o próprio banco. O cliente já financiou essas despesas por dentro da operação. Então, o exemplo aqui se ele solicita aqui R$ 100.000 de crédito, ele vai pagar R$ 500 de avaliação, mais 3.500 de cadastro, então é R$ 4.000 de despesa. Então, o contrato dele vai ser de R$ 104.000. Ele vai assinar um contrato de 104 mil. Esses 4 mil, o banco vai pagar essas despesas e ele vai receber os 100 mil líquido na conta lá no final. Então, isso acelera demais todo o processo, porque não depende, a gente não coloca essa parte para o cliente pagar, porque muitas vezes ele acaba atrasando o fluxo numa etapa bem importante. Então, e o detalhe aqui é o seguinte, né? Diferente também dos demais players que não são bancos, como, por exemplo, as fintechs e fundos, eles, além de cobrar essas despesas de avaliação e tarifa de cadastro, existe uma coisa que é a taxa de abertura de crédito, né, que é a TAC, que ele carrega na operação. Normalmente coloca ali 3 ou 4% de TAC. E isso, muitas vezes, inviabiliza o processo ou torna um crédito muito caro. O Inter não cobra, é isso, né, Edmara? Não tem essa taxa de estruturação, né? Então, não temos a cobrança adicional que cobram dos clientes e vai ter lá no contrato, lá 4%, 5%. Não temos mesmo. O que nós cobramos fica muito transparente. Aprovou o crédito do cliente, eu mando lá o e-mail, tudo detalhado, e são coisas pequenas mesmo. No HE, eu acho que, em média, aí, uma operação sai 5, 6, no máximo 7 mil aí de despesas na PF. É bem tranquilo. Então, assim, quando a gente olha na última linha lá, o custo efetivo total do home equity, e não tem essa taxa de estruturação, fica muito mais barato, né, trabalhar aqui com o home equity do Inter do que um home equity de uma fintech ou um fundo que vai carregar essa TAC de 3, 4, em alguns casos até 5%. O próximo ponto ali, Edmar, no seu slide, é os imóveis novos e usados, comerciais e residenciais. Então, isso aqui a gente já sabe, né, que os imóveis novos, usados, comerciais e residenciais são aceitos. Os imóveis, agora a pergunta é assim, o que o pessoal vai fazer aqui os imóveis barracão, galpão, imóveis rurais, imóveis sem habits, isso aí é uma boa garantia? Imóveis rurais eu não atendo, tá? Galpão eu consigo atender em algumas exceções. Então, como que na prateleira em si, eu não tenho isso para dispor. Mas eu brinco que eu falo tudo, eu tenho não e eu corro atrás do sim. Então, nós temos um setor que faz a análise da garantia antecipada para a gente não perder esse tempo, não gerar expectativa nesse cliente. Então, quando existe um imóvel que é galpão, eu já peço fotos, matrícula, para dar uma analisada aqui, o setor viabilizar, pode seguir aí, a gente vai sequenciar com a garantia total, inclusive a estrutura, ou não, Edmara, tem a estrutura, mas vamos fazer só em cima do terreno. Então, nós temos esse setor que consegue analisar antecipado. Não é um produto que era prática do banco, por isso que existe esse setor para fazer essa análise dos galpões, né? E acabando ser um imóvel comercial que a gente fica assim, será que vai? Vamos analisar antes, tá? A maioria a gente pega, consegue atuar. Mas tem alguns modelos de galpão que é complicado, então precisa passar por validação antes. Em algumas situações eles autorizam fazer a vistoria, mas eu sempre acho legal a gente fazer o crédito mais a vistoria junto, porque vai precisar fazer uma validação na seguradora. Por muitas vezes o banco atende essa operação, mas a seguradora ou nenhuma seguradora quer assumir o risco. Então, isso é legal. Nós conseguimos alguns... Olha antes, né? Olha antes o perfil do... Consegue olhar se a garantia, tá? A maioria pega, mas essa parte de galpão eu sempre peço. Me manda para ver, para entender se a engenharia tem apetite, né? Vai querer atender essa garantia, não é o cliente. E aí, quando eles dão start lá, pode seguir com a avaliação. Seguimos com a análise de crédito, já solicitamos a vistoria também, porque nós não cobramos antecipado do cliente. Se ele vier a se negar, não quero fazer mais, eu desisti, ou não deu certo o crédito,
o risco a gente assumiu, pagou a engenharia do próprio bolso aqui, não vai ser nada cobrado após a negativa ou a desistência desse cliente. Entendi. Então, Tá conseguimos bom. fazer as duas em paralelo. O Arthur, você tem uma pergunta aí? Manda aí. Beleza. Bom dia, Edmara. Uma dúvida em relação ao ataque, né, que a gente ficou aqui, é o seguinte, o Banco Inter não cobra essa tarifa, mas ela não acaba sendo diluída ao longo das parcelas, ou vocês absorvem totalmente esse custo aí? A gente absorve. O banco, ele já faz toda a média ali, tudo. O cliente vai pagar o crédito que ele tomou, a despesa do ARI, mais a despesa obrigatória. O que exceder, o banco já absorveu e não vai ter nenhuma cobrança do cliente. Boa, obrigado. Isso aí, então, só para fechar esse ponto das garantias, imóveis rurais, mesmo que for chácara, sítio, né, perto aqui da região, se não tiver em zona urbana, não tem que estar faz, em né? urbana, a matrícula tem que estar escrito lá, urbano ou residencial. E É. assim eles conseguem analisar. Se não tiver lá escrito residencial na matrícula, urbana na matrícula, não, eles não analisam, eles já vão negar direto. E assim, barracão, galpão, são imóveis possíveis de serem utilizados como garantia, porém, para o Banco Inter, ele pede fotos da fachada interior e a matrícula de forma antecipada para fazer uma pré-análise dessa garantia. E aí, em alguns casos, ele até pede a vistoria desse imóvel sem custo nenhum, para ver se o imóvel tem aderência com o banco. E se tiver, a gente segue então para o crédito. Se não tiver, não tem custo, despesa para ninguém, a gente já declina aqui no começo, tá? Aí o próximo ponto ali, Edmara, válido para imóveis já quitados ou ainda em financiamento. Então, aqui a pergunta é assim, se o imóvel que eu estiver apresentando como garantia tiver um saldo devedor, ele pode ser usado como garantia? Pode. Nós temos dois formatos. Quando o saldo devedor é com instituições bancárias, nós precisamos, por regra, portar o saldo devedor primeiro. Então, nós fazemos a portabilidade do saldo devedor, registramos a portabilidade e... Estão me ouvindo? Sim. Travou Sim. Aqui. Então, nós conseguimos, quando existe a instituição financeira lá cadastrado na CIP, nós precisamos portar por regra, é uma regra interna lá do Bacen, precisa fazer a portabilidade. Depois da portabilidade finalizada, gera-se um segundo contrato onde soma o saldo devedor e nós liberamos o troco após a assinatura e não precisa do segundo registro. Então, mas quando não faz o cadastro, né, quando a instituição não faz parte do cadastro da CIP, nós conseguimos fazer o CGI com o IQ. Então, é diferente o formato. São dois formatos, um demora uma semana a mais ali, porque depende muito de uma portabilidade. Nós sabemos que o registro de portabilidade é mais fácil, mas, e no outro, na outra situação, nós pagamos o saldo devedor bem tranquilo, a gente solicita o saldo devedor e faz o pagamento, registra, libera. Mas dá para fazer. Legal. Só uma informação importante aqui, pessoal. É assim, o imóvel que nós estamos apresentando aqui tem um saldo devedor. Esse saldo devedor só não pode ser superior ao LTV do crédito. Porque é o seguinte, né? Se eu estou apresentando aqui um imóvel de R$1 milhão e ele tem um saldo devedor de 700 mil, o home equity não quita os 700 mil porque ele só libera 60%. Ele só liberaria aqui, no caso, 600 mil. Então, esse caso não atende. Se esse imóvel de 1 milhão tiver um saldo devedor de 500, aí beleza, porque dá para quitar esse 500 e liberar ali 100 mil de troco para ele. Então, é só esse cuidado, né? Tem saldo devedor, mas qual que é esse saldo devedor? Porque tem que encaixar nesse percentual de 60%. Odmar, aí o próximo ponto aqui, ó, o cliente entra numa segmentação do Inter One e tem direito a cartão Black. Aqui é um ponto que o pessoal aqui, eu vou falar para você a verdade, o cliente pode até ganhar, mas o pessoal fala mais do BTG mesmo. BTG é mais legal aqui para a turma, né? É um diferencial para o banco, né? O parte do imobiliário.
Nós temos sim o cartão Black, nem todos vai liberar um limite para o cliente utilizar, mas ainda é um chamariz ali. Tem cliente que gosta principalmente da classe mais baixa, não é? Eu acredito que não seja o cliente de vocês, o perfil é um perfil diferenciado, até porque vocês têm outras coisas aí para oferecer. Sabemos disso. Mas existe. É o legal que eles conseguiram incluir, até porque esse cliente One, ele tem acesso. O cartão Black é um plástico, na verdade, nem todos vão ter o crédito. Mas ter o gerente de contas para atendê-lo. Porque um cliente que abre a conta Inter, né? Abre a conta no Inter, ele não vai ter um gerente de contas para atender ele já de cara. Ele precisa ter produto. Esse produto, o start mínimo para ter um gerente de contas seria um investimento de R$200 mil no mínimo. Nesse caso, tem imobiliário, então já ganhou o gerente ali para atendê-lo. Além da Edmara, vai ter o gerente e vai ter a Babi ali, que é o pessoal da central. Porque o pessoal ainda questiona, eu tenho a conta, mas só consigo falar com a Babi. E a Babi, o pessoal que atende pela Babi, demora lá meia hora, uma hora para atender. O gerente de contas não, você vai ter o e-mail dele, vai ter o telefone dele, vai ter o WhatsApp dele. Pode ser que ele não atenda você na hora, lógico, é demanda, né? Mas você tem algo além do que de uma central. E além de mim, né? Legal. Ô, Thiago, tem uma pergunta aí? Bom dia, Edmara, tudo bem? É justamente referente a isso que não me leve a mal, tá? Mas me dá uma pulga na orelha, né? Então, assim, imagina, por exemplo, lá eu mando fazer um home equity com vocês e eu tenho um cliente que é investidor. E aí, a partir dali, ele acaba recebendo um gerente direto, dedicado por parte dele, né? E ali eu começo a perder alguma parte dentro dos produtos. Posso começar, de repente, ele optando por ter o cartão Black, né? Apesar de ter opção e o mercado do Inter ali ter disponível para ele poder contratar, mas dependendo ele começa a caminhar por parte de investimentos. E aí, o que eu queria trazer uma solução, eu acabo tendo um concorrente. Como que a gente fica dentro desse caso aí? A oferta vai ser feita de qualquer forma, não é aberta para todo mundo. Eu acredito que em algum momento esse cliente vai receber o contato, mas é uma coisa que a gente que foge. Não é um perfil do Inter atrapalhar, pegar esse cliente que existe o perfil e já atuar com ele, tá? Normalmente o banco tem uma central que só vai atuar com esses clientes quando eles entram em contato na central. Eles fazem a solicitação ali, simulou, se ele fizer. O banco em si não vai tomar iniciativa para ir lá e ofertar. Ele vai ter que fazer isso. Esse é um problema, Thiago, que nós temos com o Inter, com o C6, com o Itaú, com o Santander, todos, né? Porque, assim, a partir do momento que ele contratou um crédito no Inter ou no C6, no Itaú, abriu a conta, cara, e começa, os bancos, perdoa, vai começar a tentar trazer mais produtos, né? Oferecer coisas ali para ele que são concorrentes aos produtos BTG. Isso aí foge um pouco da alçada da Edmara aqui, porque a área dela aqui vai ser home equity, financiamento e constru casa. Aí, a hora que ele abre a conta, o banco tem todo lá um motor de crédito que vê que esse cliente é um bom cliente, tem aplicação e quer morder uma fatia dessa aplicação e vai começar, através do aplicativo, e-mails e todas as ferramentas de marketing, tentar trazer esse cara. Mas também não tem muito o que fazer. Eu não consigo bloquear esse atendimento, até porque ele vai estar aqui, ele vai ter, né, a partir do momento que ele abriu a conta, ele vai dar autorização para a gente entrar em contato com ele ou não. Isso é uma coisa que é LGPD, então eles vai fazer de acordo com o que foi autorizado na abertura de conta, que não sou eu que abro, tá? O cliente, quando ele finaliza aqui com a gente, segue com a gente, ele faz a abertura de conta via aplicativo e aí ele dá as autorizações que ele acha legal. Tá bom. Beleza. Aí, o último ponto aqui, Edmara, apartamentos a partir de 150 mil e casa a partir de 200 mil. É só para a gente entender aqui, o pessoal aqui, imóveis, se for apartamento abaixo de 150 mil, não dá. E casas, né? Fora de condomínio e tal, 200 mil é o mínimo. Agora, a pergunta aqui, ainda nesse ponto, Edmar, existe um valor mínimo de crédito e existe um valor máximo de crédito? Qual que é o valor mínimo que eu posso solicitar de home equity? Acho que está no primeiro ponto lá, que é 70 mil, mas qual que é o máximo? Não tem. Eu consigo atender até imóveis de 20 milhões.
Então, eu sei que existe dentro da minha carteira 20 milhões. Eu nunca peguei acima disso, mas quando existe um imóvel acima desse valor, o pessoal aqui abre exceção e eu posso atender até os 60% dos imóveis. Tendo o imóvel em vista ali, 60% dele não tem um valor máximo, não. Beleza, então tem dinheiro, né? Pode mandar com força, então. Pelo amor de Deus, tem bastante dinheiro. Estamos com muito apetite, graças a Deus. O banco ele não tem se trancado, né? Fechado a torneira, que a gente brinca aqui, não fechou a torneira e nem tem pretensão de fazer isso nesse momento. A reunião foi recente aqui, tem uns dois. Sexta-feira participamos de uma reunião. Segunda-feira, desculpa, sexta-feira não. E o superintendente mesmo deixou claro que a intenção é trazer mais clientes, fazer mais negócios e não tem interesse nenhum de fechar a torneira ou diminuir, fazer um limitador de crédito, não. Legal. Ô, Dimar, tem algumas coisas que eu já conheço do Inter que são bem legais, aí, diferenciais do mercado. Por exemplo, existe a possibilidade de, dependendo do cliente, da garantia, pagar esse cliente no protocolo? Sim, nós conseguimos fazer o pagamento no protocolo desde que o cliente não tenha certidão positiva, e se tiver positiva, eu preciso de um de acordo. Então, esse cliente, ele está com as certidões todas positiva, com efeito de negativa ou negativa. É uma regra. Ele não pode ter transferência, tem esse ponto também, nós conseguimos fazer a transferência do bem dele concomitante ao registro. Então, esse cliente comprou esse imóvel no passado, mas ele não fez a regularização. Nós conseguimos fazer a regularização junto ao HE. Então, fazemos todo o crédito dele e fazemos a transferência, desde que ele tenha pago o ITBI e apresente a guia de TBI, guia de TBI, comprovante de pagamento e a escritura. Nós fazemos a transferência concomitante. Então, nós não liberamos o protocolo quando existe a transferência para fazer ou alguma certidão está positiva. Estando Legal, positiva com efeito de negativa ou negativa e não tendo essa transferência, 99% de certeza que eu vou liberar esse recurso no protocolo. certo. Então, pessoal, de novo aqui, um ponto importante diferente dos demais bancos e fundos, fintech, o Inter, ele, em alguns casos, possibilita o pagamento do recurso no protocolo. O que é o protocolo? É a entrada no cartório. Assim que nós assinamos o contrato de forma digital, ele dá a entrada no cartório e gera um protocolo de registro, o banco já autoriza o pagamento para o nosso cliente. Então, isso acelera pelo menos 20 a 30 dias o crédito na conta do cliente, porque o cartório demanda todo esse tempo, né? 20 a 30 dias. Então, para o cliente que demanda de crédito, isso é extremamente importante. E o que a Edmara falou, também outro ponto que estava aqui para perguntar para ela é possível fazer algumas regularizações de forma concomitante. O que é isso? Tem pendência de averbação de construção, transferência está pendente na matrícula, tem que mudar alguma coisa ali. Nós podemos entrar com um pedido de home equity e a hora que entrar no cartório, já aproveita e faz tudo isso de uma vez. Ao invés de ter que pedir para o cliente arrumar tudo, depois a gente iniciar o home equity. Então a gente começa agora, já deixa tudo organizado para que a hora que entrar no cartório, já faz todas essas alterações que precisa fazer e já faz a anotação na matrícula da alienação fiduciária do crédito, né? É isso, né, Edmar? É isso mesmo. E aproveitando, vamos pensar que esse cliente tem uma pendência lá na Receita Federal ou até de IPTU ativo. E ele não tem esse recurso e ele precisava ele está solicitando esse dinheiro justamente para regularizar essa pendência de crédito aí que ele tem na praça. Eu consigo, não vou liberar no protocolo para ele, mas eu consigo condicionar a liberação do recurso pagando essa guia. Então, eu posso acionar meu jurídico, tem duas formas, ou eles incluem esse valor, né, deixa claro no contrato que vai ser pago a guia e o valor residual vai ser liberado na conta do cliente, ou a gente paga antecipado e libera, guarda esse dinheirinho, né, faz o pagamento dessas guias, a gente paga essas guias, só libera o troco para esse cliente antecipado, que aí vai depender do jurídico, ou nós aguardamos o registro acontecer e na hora de liberar o recurso no registro, nós fazemos o pagamento. De qualquer forma, o banco paga esse saldo devedor se porventura ele quiser. Ah, tô devendo lá 30, 40 mil na prefeitura, não tenho esse dinheiro, não consigo fazer o HE normal, ou ele vai aguardar
né, a gente fazer o registro e vai liberar tudo na conta dele, ou nós pagamos esse valor de 30, 40 mil aí antecipado para a prefeitura, registramos e liberamos o troco para ele depois, só a parte residual. Então, tudo dá para negociar aqui. Tudo a gente consegue ver uma saída para esse cliente. Não, então isso é um bom diferencial aí, principalmente o pagamento do protocolo, porque ganha tempo. Agora, pessoal, eu vou falar aqui com vocês sobre aonde a gente pode usar, né? Em que momento? Por exemplo, na PJ, Edmara, eu posso tomar um home equity para comprar máquinas, equipamentos, colocar energia solar, montar uma usina solar. O destino do crédito, eu pergunto, né? Porque eu preciso ter aqui no histórico do cliente qual é o motivo da solicitação do crédito, mas o que ele vai fazer com o recurso cabe somente a ele. Então, eu faço a solicitação porque é uma regra interna, eu preciso montar um parecer contando a história desse cliente, inclusive o motivo do crédito. Mas se ele vai fazer a utilização para. Já aconteceu, tá? De o cliente pegar crédito para a esposa fazer várias cirurgias estéticas. Silicone, lipoaspiração já aconteceu. Ele fala que é investimentos e não deixa de ser um investimento, né, para a esposa, e aí ele usou para ela. Então eu coloco aqui como investimentos, não preciso detalhar também isso, fazer isso no detalhe, mas o que ele vai fazer com crédito depende somente dele. Ele pode usar para investimentos dentro da empresa, ele pode reformar o imóvel dele, ele pode comprar um carro, que é o sonho dele, né? Na verdade, ele vai utilizar o crédito de acordo com a necessidade dele. Muito bom. Beleza. E o Edmara, é, uma coisa que eu posso pegar então esse crédito para reformar a minha empresa, né? Se tiver ali, quiser aumentar, ampliar meu chão de fábrica, colocar mais espaço lá, também é a mesma coisa, a mesma ideia. É a mesma coisa. O que ele vai fazer com crédito, ele decide. Tá, uma coisa que acontece muito hoje, o pessoal também se depara com isso, é assim, tanto na pessoa física ou na PJ, as pessoas não declaram tudo no imposto de renda, né? Não passa por questão de pagamento de imposto. Então, eles têm um imposto de renda extremamente baixo, e isso dificulta na questão de capacidade de pagamento na análise de crédito. O que o banco olha, além do imposto de renda, ele considera como renda para aprovação do crédito? Diferente de outras instituições, nós consideramos muito o que está no extrato bancário desse cliente. Então, às vezes ele não declarou, mas a PJ dele, ele tem transferências para PF. Ah, mas Edmar, ele não tem tanta transferência para PF, ele usa muito só a PJ. Então, vamos usar essa PJ como avalista? Entendeu? Nós conseguimos sim fazer precisamos, lógico, fazer o lastro da renda. Não adianta ele falar que tem 30 mil e eu conseguir só comprovar que através dos extratos, o imposto de renda, sei lá, 15 mil. Eu preciso entender se no extrato bancário dele tem essas entradas mesmo. Então, o legal é que eu consigo montar um parecer contando a história. Normalmente eu dou uma olhada aqui no extrato bancário, vejo se existem entradas da PJ, vejo se tem vinculado, ele tem realmente, sei lá, 3 PJs, uma PJ que seja, e existem várias entradas. Eu vejo se tem entrada, já notifico o pessoal da análise de crédito. Eu não faço análise na íntegra do documento, mas eu vejo que existe lá a possibilidade de conseguir validar alguma renda. Se esse cliente tem muita entrada na PF, por exemplo, ele tem muito cliente PF, e ele tem o quê? Ele tem algum contrato? Ele tem algum recibo de pagamento? Eu consigo usar esse recibo só para mostrar ali que existe a entrada no extrato bancário dele, existe uma PF X pagando? Vamos pensar lá, um mestre de obras. Ele não faz contrato de tudo, mas ele poderia ter emitido um recibo. Ele trabalhou para, sei lá, 3 PFs diferentes e no montante lá deu 30 mil reais. Como que eu vou fazer isso? Tem recibo de pagamento? Eu consigo comprovar não, pelo menos mostrar, dar um norte para o analista que a renda que está entrando na PF, no extrato bancário, é condizente com a atividade dele. Então dá para a Sim, gente. da mesma forma as rendas de aluguéis, né? Então, se tiver renda de aluguel, pede os contratos de locação e serve como comprovante de renda, é isso, né? Beleza. Uma pergunta importante, que também acaba entrando muito aqui, clientes que apresentam algum nível de restrição. Tem um protesto, tem um Serasa, como é que é assim, essa análise de clientes com restrição?
O home equity, ele é diferente do financiamento porque o cliente já veio machucado para a gente. Então, ele já não vai ter ele não vai vir livre de, 99% não vai vir livre de pendências no mercado. Então, ele vai ter um score meio machucado, lá, um score mais ruim. O que eles entendem? Como que é essa garantia? Por isso que é legal. O Inter, ele não vê só o crédito do cliente, ele vê a garantia do cliente. Analisa muito a garantia. Então, ele tem um perfil mais machucado no mercado, mas a garantia é boa. Vale o risco? O LTV tá pedindo 60% ou tá pedindo menos que 60%? Talvez eles baixem um pouco o LTV para liberar um crédito menor para esse cliente, mas para não perder, acaba, em vez de liberando lá 60%, libera 30%, para a gente liberar um pouco de crédito desse cliente, dar um respiro para ele. Então, o que a gente analisa? A garantia, lógico que eles vão olhar todo o perfil desse cliente, como que é a renda dele, nesse cliente que é muito machucado, vamos pensar que é um cliente que está bem endividado. Ele tem uma PJ, essa PJ tem um faturamento legal, ela comporta, vamos colocar ela com valista justamente para isso, para dar um respaldo nas entradas desse cliente. Ele não tem na PF uma renda muito saudável, mas ele tem alguém que cobre ele ali, que no caso seria a PJ, tá tudo bem. A mesa de crédito vai dar o parecer dela, vai finalizar o parecer dela, o setor de engenharia vai dar o ok para garantia, e aí a gente consegue finalizar talvez com LTV menor, né, não do que ele esperava, mas atender de alguma forma esse cliente. Então, o cliente vai vir machucado, o HE vai vir machucado. É 99% de certeza que ele vai vir um pouco machucado. Então, beleza. Então, pessoal, dependendo do caso, a gente pode olhar um cliente que está com alguma restrição. O que acontece, o banco pode diminuir um pouco o LTV de aprovação de crédito. Ô, Edmar, mas nesse caso, assim, o cliente tem um imóvel de 1 milhão, aí devido a ele estar com restrição, aprova ali, vamos lá, 30% de crédito para ele nesse momento. Aí ele vai e resolve todas as pendências dele, quita os que estão em atraso, te paga lá os protestos, aí ele resolve, então, a vida dele e o score dele sobe, e ele tem agora uma boa avaliação no mercado. É possível depois ele tomar um novo crédito com esse mesmo imóvel que já está em garantia no Inter? Sim, aqui internamente nós chamamos de refinanciamento. Então a gente consegue tomar outro crédito, ele quita o saldo devedor antigo e faz um novo contrato com ele de acordo com as condições atualizadas do perfil dele. Então existe sim, existe possibilidade de aí correr atrás dos 60%, né? Que ele não conseguiu no começo, lógico, pensando que ele pagou todas as parcelas dele em dia, ele estava bem saudável aqui dentro. Se ele entrou em atraso aqui, a gente liberou crédito, ele entrou em atraso aqui, já vira um problema sério. Ele pode ainda estar endividado no mercado, não consegui pagar tudo, mas aqui dentro com vocês, eu mantive o que eu combinei. A gente consegue sim. E esse é mais fácil, você não precisa registrar o segundo contrato, tá? Esse Então. é a prova. Se o laudo estiver vigente dentro de um ano, a gente só tá dentro, né? Ou não foi vencido, não venceu, ou o cliente não, a gente acha que não valorizou tanto esse bem dele em, sei lá, 3, 4, 5 meses. A gente usa o mesmo laudo, faz análise de crédito de novo desse cliente, ele assinou o segundo contrato, libera o recurso no protocolo, não precisa ser no protocolo, é na assinatura. Assinou, o recurso cai na conta. É muito mais fácil. Então, assim, para esse cliente que está um pouco mais machucado, com algumas restrições, talvez ele pegue menos dinheiro agora, mas ele corrigindo essa situação, o banco pode até liberar mais dinheiro depois, né, até completar esses 60%, sem a necessidade de nova vistoria e também sem a necessidade de todo aquele prazo de cartório. Assinou o contrato, o dinheiro está na conta, porque o imóvel já está alienado. Ô, Edmar, assim, outra coisa, só para a gente já ir finalizando aqui, um cliente que demanda um crédito maior e às vezes a garantia, ou ele tem um imóvel que não atende todo o que ele precisa, ele pode juntar outros imóveis, fazer uma composição de garantias e também ele pode convidar outras pessoas para compor renda com ele, para trazer mais capacidade de pagamento, e se sim, quais pessoas seriam essas? Tem que ser familiar ou pode ser sócio, parente, amigo, vizinho, como é que é? Se a PJ entra, o sócio pode entrar como avalista. A mesa de crédito não costuma muito praticar, mas ela coloca no parecer e a diretoria vai dar o ok para a gente. Não, o imóvel não é do Paulo, por exemplo. Eu e o Paulo temos uma sociedade, o imóvel não é do Paulo, mas o Paulo está fazendo sociedade comigo e eu entendo que ele pode ser garantidor ali, avalista, na verdade. Quando não tem PJ envolvida, precisa ter vínculo de parentesco de primeiro grau, os ascendentes e descendentes, né? Pai, mãe, filhos. E aí pode.
Do contrário, se for um terceiro lá, é amigo, irmão, não, porque o banco entende que não existe direito à propriedade nem um prejuízo futuro se caso vier a vir com dívida, né? Quando existe PJ envolvido, a gente sabe que a PJ acaba se tornando avalista e o prejuízo acaba se tornando de todo mundo. Mas nesse caso de PF, não. Então, nós conseguimos utilizar, sim, as rendas para PF de primeiro grau, parentes de primeiro grau. E quando envolve PJ, nós conseguimos envolver os sócios, sim, tá? E pode juntar mais de uma garantia, então. Pode juntar também 2, 3, 4 matrículas aí. Isso. Às vezes ele não tem um imóvel de valor considerável, mas ele tem 4, 5 imóveis, 2, 3 que seja, e aí eu faço lá, nós fazemos a solicitação da vistoria antecipada para a gente entender se realmente o valor estimado, porque é um trabalho para evitar retrabalho. Quando existe mais de uma garantia, nós solicitamos a vistoria junto ao crédito, para que o laudo venha assertivo, né, o valor de avaliação venha assertivo e a gente consiga adequar os valores da operação de acordo com a LTV máximo permitido. Então, tem 3 operações, vai ser 3 contratos, não é um contrato unificado. Mas aqui, título de sistema, nós subimos as 3 operações de uma forma só, tentando analisar o crédito total, né, o valor de capacidade total do cliente. Estando aprovado, a gente consegue, sei lá, essas 2 garantias, porque o crédito dele não vai atender as 3. Nós pegamos lá, fizemos análise das 3, mas consideramos só 2, eu informo para vocês, e liberamos o que o cliente precisa. Então dá sim, não tem limite não, tá? Já aconteceu aqui, não comigo, com um colega minha que fez um prédio, 16 apartamentos para a mesma pessoa. Foram 16 operações. Mas ele então são 16 operações diferentes. O crédito também ele cai separado, são 16 créditos na conta do cliente, é isso? 16 créditos na conta do cliente, mas quando a gente faz análise de crédito, a gente tenta fazer o montante ali, né? O cliente precisa, sei lá, de 5 milhões, por isso que ele colocou as 16 operações. Nós fazemos o crédito, o valor total, vai ter lá vários pingadinhos, né? Que a gente fala que é os pingadinhos, mas no montante vai ser o crédito total que ele precisava, né? No caso. Entendi. Beleza. Ô, pessoal, alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Aproveitar esses últimos minutos aí com o Edmara. Aí o Elton, manda aí, Elton. Eu tenho uma dúvida em relação ao seguro que o cliente paga no home equity, né? Que ele tem que pagar o seguro contra danos no imóveis e seguro para morte ou guarda permanente, né? Esse seguro ele não precisa ser feito com o Inter. E outra pergunta se acontece dele ficar permanentemente inválido ou morrer, o que acontece daí com a operação? Tá, o DFI e o MIP-DFI não necessariamente tem que ser o seguro do Inter, porque na verdade o Inter também não tem seguradora. A gente tem uma parceria com a Liberty, que hoje é Yellum, mudou para Yellum, se não me engano a Liberty foi vendida, e nós conseguimos essa, mas se o cliente tem outra seguradora, ele precisa mandar a pólice para a gente dar uma olhada, porque o Inter vai ter que ser incluído como beneficiário. Então, pessoal que vai dar uma olhada nessa pólice para ver se realmente as condições estão corretas, porque a gente sabe que tem alguns seguros aí que não tem cobertura de algumas coisas que deveriam ter. Então, o pessoal faz análise e ele pode sim usar a seguradora que ele tem. Tem sim, mediante análise do setor aqui para ver se a pólice está ok. E é assim que eles dão, a pólice está ok, mas precisa incluir o Inter como beneficiário. Eles falam as informações que tem que constar nessa pólice, o cliente vai lá, pede a regularização para a seguradora, devolve para a gente valida como ok e segue com a seguradora do cliente. Em alguns casos, a nossa seguradora também não tem cobertura, não consegue cobrir em algumas situações, porque a gente vê que, esse imóvel que eu não atendo. Então, nós fazemos cotação de seguro externo, tudo mediante a autorização do cliente. Então, eu falo lá, a seguradora não deu certo, o cliente vai querer cotar sozinho ou nós podemos cotar de terceiro. Cotamos. Se o cliente vem a faltar e se ele morre ou fica inválido, o seguro cobre o quê, Edmara? Ele vai cobrar o saldo devedor que tá em dívida aqui com a gente. Uhum. E pra gente, se tiver só o saldo devedor, vai pagar o saldo devedor do Inter, tá bem, liberou aqui a matrícula, não deve nada mais para o Inter, ok. Se porventura esse imóvel venha a ser prejudicado com, sei lá, um incêndio e perdeu totalmente o imóvel, vai pagar o nosso saldo devedor e a diferença lá com o valor do imóvel, acredito que dá praticado na época, vai para o cliente. Aí ele vai decidir se vai fazer um novo imóvel naquela localidade, mas normalmente eles praticam quando existe um
um problema com a estrutura ou teve um incêndio, eles priorizam fazer a manutenção e devolver o imóvel para o estado original. Então, primeiro eles vão tentar dessa forma. Se não tem outro jeito, não vale a pena. O dinheiro vai para a conta do cliente, paga o seu devedor para o Inter, o residual vai para o valor estimado do imóvel, o restante, né, vai para o cliente. Beleza. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, eu vou só passar aqui 2 slides, a gente não vai falar disso hoje, é um tema para outro treinamento, uma outra reunião, mas por aqui também, com a Edmara, com o Inter, nós temos aí a possibilidade do financiamento imobiliário, que é um produto espetacular também, tem toda uma agilidade de esteira, muito porque a Edmara também acompanha de perto todo esse processo, não perde nada para os bancos privados, né, os bancos privados não, para os bancões, que é o Itaú, Bradesco e Santander, até porque o Inter também é um banco privado, e também, como a Caixa Econômica está com restrição lá de crédito, acabou que o Inter se tornou uma ótima possibilidade aí de crédito, porque, igual a Edmara falou, não tem problema de crédito lá, dinheiro está sobrando. E um outro tema que a gente vai falar depois de um outro treinamento, é esse aqui, é o Constru Casa. Né, até comentei no começo, é uma linha de crédito voltada para a construção de imóveis residenciais em condomínio fechado, e o banco financia até 80% da construção da casa. Então, também, e o detalhe aqui, a diferença, né, para a Caixa Econômica é que o dinheiro ele vai na frente. É um dinheiro que o banco coloca para o cliente construir, diferente da Caixa, que primeiro você constrói, depois o banco vem reembolsando, né? Mas é um tema para um outro bate-papo, um outro dia, que agora nós estamos já no limite aqui do nosso horário. Ô, Edmara, quero te agradecer aí pelo tempo, a disponibilidade. Eu que agradeço. De verdade. Ontem a Edmara estava aqui, ela até visitou o escritório ali na 15, trocamos uma ideia ali, tem algumas operações em andamento, do Thales, tem um contato assinando aí, está já indo para cartório hoje, então a Edmara vai agora, convidei ela para se aproximar mais aqui da gente, visitar mais aqui o time, para a gente subir mais operações lá. Beleza, Edmara? Obrigado aí, mais uma vez. Muito obrigado pelo tempo, gente, de vocês. Quando precisar, eu acredito que o meu gestor, na próxima, ele vai estar participando. Ele está numa agenda bem apertada em Porto Alegre com o superintendente. Ele gostaria muito de ter participado, até para conhecer vocês. Era uma expectativa, ele está participando. Mas vai ficar para uma próxima. Acredito que bem em breve nós estaremos de novo aí, até porque material a gente tem muito assunto para falar, a gente vai ter também. Constru Casa é muito detalhe para falar, então precisa de mais de uma reunião. E a gente sabe que as dúvidas vão aparecendo, os clientes diferenciados vão aparecendo, então estou à disposição. Paulo está aí, ele sabe como funciona com a gente. O meu gerente ele é muito próximo do parceiro. Quando precisar, estamos aí. Se tiver algum cliente especial, preciso que você venha para Maringá amanhã, consigo. Então, tá, eu sou de Londrina, mas a gente se desloca, isso aí é o de menos. Graças a Deus, a empresa faz esse diferencial. O banco tenta trazer essa parte mais próxima do cliente. Eu espero estar bem próximo de vocês. Estão precisando, só me chamar. Eu brinco, eu falo, só me gritar. Então tá bom, beleza, Edmar. Obrigado, valeu, pessoal. Obrigado pelo tempo aí. E se tiver dúvidas depois, também estou à disposição aqui. Só chamar e vamos para cima aí, que é um produto que cabe tanto na pessoa física quanto jurídica e tem bastante potencial aí, beleza? Valeu, pessoal, bom dia para todo mundo, bons negócios. Valeu, Paulo, falou.